Passando muito rápido, né? Hoje a gente está batendo um papo sobre saúde, as principais doenças do sangue. A doutora Leila Pessoa de Mello, hematologista, está aqui com a gente. Aliás, eu vou pedir para a Camilinha colocar os contatos aí do Serviço de Hematologia aqui de São José dos Campos, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre doação de sangue, essas coisas todas, né, Luquinha? Só vou puxar uma pergunta que eu acabei de receber, achei super interessante, até fiquei intrigado aqui, né? Durante anos, a Solange Castellani, ela teve anemia profunda e ela fazia o tratamento só e não conseguia de maneira alguma reverter essa situação. Mas quando ela foi tratada o hipotireoidismo, a anemia dela sumiu e hoje ela está ótima. Tem alguma ligação ou foi uma coincidência? Existe uma associação. Os pacientes com hipotireoidismo, eles têm um aumento do volume eritrocitário, quer dizer, o aumento do volume da hemácia, mas não tem uma relação direta. Talvez ela, por tratar o hipotireoidismo, controlou o fluxo menstrual e ela melhorou dessa anemia crônica, que em geral é uma anemia por deficiência de ferro. Mas uma relação direta de hipotireoidismo com a anemia não tem uma relação tão direta assim. Você realmente vê o aumento de volume eritrocitário, assim, a hemácia fica aumentada, assim, o volume fica maior. Agora, pode ter pessoa que vive com anemia a vida inteira? Existe. Lógico que isso assim, é muito importante porque a pessoa está sempre cansada, está com sono, não tem vontade de fazer, não tem vontade de levantar da cama. Uma paciente que fica sem vontade de fazer o trabalho do dia a dia. Então, isso interfere muito na qualidade de vida, Solange. Então, é importante que a pessoa que sinta fraqueza, cansaço, mal-estar, taquicardia, a palidez na mucosa, procure um serviço para saber se tem anemia. E isso, na grande maioria das vezes, é tratado e o paciente retorna totalmente normal. Às vezes você não está com depressão, não. Você está cansado achando que está com depressão. Às vezes anemia, é uma anemia, pode ser uma anemia. Vamos falar sobre essa hemoterapia, ou seja, a pessoa tira o sangue dela, o sanguinho sai com os mesmos probleminhas e aí ela injeta de novo esse sangue e diz que cura problemas, que dá maior gás, não sei o quê. Isso funciona? Solange e os telespectadores, não tem nenhuma comprovação científica nesse tipo de procedimento. A Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia não concorda com esse tipo de procedimento. Ela já falou contra esse tipo de... Então, assim, o ideal é que isso não seja feito, porque, na verdade, se você tira o sangue e injeta, você pode ter problemas no local, você pode ter uma infecção, você pode ter um hematoma, isso pode dar uma celulite no braço sem benefício nenhum. Não foi comprovado o benefício desse tipo de tratamento. Paulo, respondi a sua pergunta e não adianta puxar minha orelha, viu? Paulo é atleta e estava brigando com a gente. Falou de celulite no braço, ninguém vai fazer, viu? É o motivo que o pessoal mais vai deixar de fazer por causa disso agora, né? Solange, eu tenho uma pergunta da Dalva aqui e ela quer saber se a anemia vira leucemia se não tratada. É boa pergunta, Dalva. Dalva, a sua pergunta é muito comum. A anemia não vira leucemia. A grande maioria das anemias, como eu já falei, são por deficiência de ferro, que é por um fluxo menstrual aumentado, algum sangramento urinário, ou sangramento tubo digestivo, que quando é detectado, você trata, você repõe ferro, que pode ser o ferro oral ou ferro venoso. Existem outros tipos de anemias, anemia hemolítica, que também são tratadas. A anemia não vira leucemia. O que é a leucemia? A leucemia é uma proliferação anormal de células imaturas, que a gente conhece como blastos, na medula óssea. Essa proliferação anormal de células, que acontece muito rápido, ela impede que a medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela produza hemácia, produza plaqueta, produza células de defesa normais. E na leucemia você também tem um quadro de anemia. Mas, em geral, a anemia não vira leucemia. Isso é uma questão... Isso é mito. Isso é mito. Isso é uma coisa que a gente vê no consultório, mas não é... Isso não acontece. O que é a hemofilia, doutora Leila? Hemofilia é uma tendência a sangramento, também uma doença hereditária, se herda do pai, da mãe. Você pode ter hemofilia A com deficiência de fator 8 ou hemofilia B, deficiência de fator 9, que a criança começa desde pequenininha a ter um quadro de sangramento espontâneo. Hemartrose, que é sangramento articular, é o mais comum. Então, o tratamento acontece com a reposição dos fatores que faltam. Tem cura isso? Não tem
tem cura, Solange, mas tem controle. Entendi. Por enquanto não tem cura. Então começou a sangrar e não parou esse sangramento Tem de que forma procurar um nenhuma? especialista. Ok, então. Bom, Solange, toda segunda-feira a gente pode conferir aqui dicas de saúde para a sua boca. E hoje o nosso amigo Dr. Sorriso ele vai tirar dúvidas sobre tratamento estético. Dr. Sorriso. Olá, Solange. Boa tarde para você que está assistindo o programa Falando Nisso. Vou mostrar para você que para algumas situações clínicas, para correções estéticas, seja com tratamentos ortodônticos para alinharmos os dentes, ou clareamento dentário e facetas em porcelanas para mudança da cor e textura de seus dentes, para conseguirmos uma excelência estética, é necessário corrigir a gengiva buscando uma harmonia entre o dente e a gengiva que está ao seu redor, realinhando a gengiva com a cirurgia plástica periodontal na técnica do recontorno gengival. O que é recontorno gengival? É um procedimento cirúrgico rápido com o objetivo de remover excessos de gengiva que recobre o dente. O aspecto estético após a cirurgia é de um dente um pouco maior. A cirurgia é realizada após um estudo estético do sorriso do paciente, para verificar a proporção do dente em relação à gengiva. É indicada para os pacientes onde a gengiva está um pouco crescida, com aspecto de inchaço, ou para pacientes que ao sorrir sobem muito o lábio superior. A técnica cirúrgica é relativamente simples. O cirurgião dentista vai demarcar a gengiva para a remoção do excesso. Após a demarcação, com o bisturi, o cirurgião vai removendo a gengiva excedente em altura, contornando os dentes. O que se observa é uma exposição maior dos dentes. Se o aspecto estético do seu sorriso não lhe agrada, consulte o cirurgião dentista. Até semana que vem, saúde e paz para todos. Um beijo para o nosso querido Dr. Sorriso, que prometeu antes do carnaval divulgar aí as 10 pessoas selecionadas para participar da seleção, selecionadas para participar da seleção, você entendeu? Do Quero Meu Sorriso de Volta, e uma vai faturar um implante completo. Chique, né? Luquinha, você pôs o e-mail do serviço de hematologia, né? Sim, aliás, todas as perguntas que não conseguirem a gente comentar ou responder aqui no programa, você pode encaminhar com certeza. Só a gente vai rapidinho para o intervalo, porque além das perguntas, eu quero conhecer o ganhador ou a ganhadora desse kit da Tramontina de pizza da NetPoints. Fica aí. With a Cuban cigar in the middle of Paris with a Dominican bar. Great head on her shoulder, she probably